essa videoaula 02, dando continuidade na videoaula 01. Então, conforme eu tinha dito no final da videoaula passada, pedi para vocês ficarem atentos ao console. O console ele vai primeiramente dando informação que ele procurou o emulador, ele encontrou um emulador definido na configuração, conforme eu expliquei bem no início da videoaula 1, e aí ele demora um certo tempo, e aqui é a linha que todo mundo gosta de ver, né? Instalando o projeto teste, APK, e na hora que ele dá o sucesso, aí você pode vir para o emulador, que aí o seu projeto está efetivamente sendo executado no emulador. Então aqui, esse emulador rodou, né, o emulador do Android, eu posso deixar ele aberto, não preciso fechá-lo. Agora nós vamos trabalhar em termos de algumas alterações nesse projeto nosso. Então nós temos uma tela, que é um Activity. Esse Activity tem aí uma classe main, Activity tela 01, na verdade um XML, né? Então ele está fazendo a chamada por lá. E nós vamos aqui agora trabalhar um pouquinho em Java, deixar um pouquinho a parte XML, pelo menos nesse início do curso, vamos trabalhar um pouco com Java. Então, por exemplo, eu poderia declarar aqui um botão, né, private button btn, ele vai pedir a importação da biblioteca, import button da Android widget, então vamos dar esse conteúdo para ele. E aí é o seguinte, quando você está associando um activity a um view, esse view ele pode ser do tipo layout ou pode ser do tipo widget. Se ele for um termo widget, ele vai ocupar a tela toda da sua aplicação. Então, se por exemplo, nesse caso aqui, se eu for colocar um button como um view, né, isso eu posso fazer no Android. Na hora que eu executar a aplicação, eu vou ter um botão tomando a tela toda da minha aplicação. E quando eu quero trabalhar com um conjunto de componentes, então imagina uma aplicação aí que eu tenho aí 2, 3, 4 botões, eu tenho uma caixa de texto, eu tenho aí um label, né, um text view, tem um conjunto maior de componentes, aí eu preciso de um container. Esse container, na verdade, é denominado como layout. Então, na hora que você vai criar o seu view, normalmente, a maioria das aplicações, você vai utilizar um layout por trás para poder colocar esses componentes, para que esses componentes sejam exibidos. Esse componente, esse container, né, esse layout, faz uma analogia aí, se você está acostumado aí com Java Standard Edition, Java SE, faz uma analogia aí com JPanel, onde você colocava lá, você coloca os componentes no painel, né, e aí o painel você adiciona aí no JFrame, né. Então vamos instanciar esse botão, aqui na verdade ele não tem muita diferença. A única parte que você vai ter que ficar mais atento que é a instanciação, que lá em Java SE você faz, você chama o método construtor vazio, aqui o método construtor dele pede, né, o this, falando onde é que você está instanciando, né, ou seja, aqui neste projeto. Posso colocar em btn.setText, vamos colocar aí uma frase aqui. Então veja bem, colocamos aí, instanciamos ele, colocamos um texto nele, né, e se eu executar o projeto do jeito que está aqui, ele não vai acontecer absolutamente nada. Esse botão não serviu de nada. Por quê? Porque quem faz a ligação do Activity com o View é essa chamada desse método aqui, o setContentView. Né? Neste caso ele estava apontando r.layout para cá, ele estava pegando um arquivo externo, né? Mas eu quero substituir isso aqui por esse widget button que eu acabei de criar. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse parâmetro aqui e vou chamar aqui o nosso button, né? Vou dar um salvar aqui e vou pedir para executar. Repare que aqui no console ele já vem direto para a parte de instalando o projeto, né? Como eu disse, pelo fato do emulador já estar aberto,
você vai ganhar um pouquinho de tempo, ele não vai demorar tanto igual da primeira vez. Olha lá, já deu sucesso, você pode vir para o emulador. Olha lá, repare que ele é um botão que ocupou a tela inteira, né? Ele é clicável, né? Não tem ação, porque nós não definimos, mas é um botão que ocupou a tela inteira. Então veja bem, aqui esse XML na verdade que ele está morto, né? Não tá tendo efeito nenhum. Então você pode trabalhar com a criação de views, né? Tanto através de XML quanto em Java. Então aqui nós criamos um exemplo colocando aí um botão. Agora vamos fazer um exemplo um pouquinho melhor, né? Vamos definir aí um layout. Estou declarando aí mais 3 componentes, um linear layout. Na verdade, tem uma coisa errada aqui, deixa eu ver. Tá, faltando um aqui. Vou criar aí, vou importar um Android Widget para o linear layout, um text view e um edit text. Linear, os layouts você tem, estava consultando que você tem a possibilidade de trabalhar com linear layout na orientação vertical ou na orientação horizontal. Na vertical você vai, na verdade, você vai empilhando os elementos, então você vai adicionando os elementos, ele vai colocando um abaixo do outro. Horizontal ele vai colocando numa disposição um ao lado do outro. O Relative Layout, que é um dos mais utilizados também, o Frame Layout e o Table Layout, que é os básicos e os mais recomendados aí. Na verdade, o que você vai utilizar mais no dia a dia seria o Linear Layout e o Relative Layout. A maioria dos projetos você vai encontrar esses tipos de layout. Então, vamos fazer aqui o processo de instanciação. Pelo fato do Linear Layout ele ter dois tipos de orientação, tanto vertical quanto horizontal, é necessário que você defina que tipo de orientação que ele vai ter, né? Então aqui você tem duas formas. Ou você coloca linear layout ponto horizontal ou linear layout ponto vertical, né? Ele já te traz. Ou você pode vir simplesmente colocar 0 ou 1. Né? 0 para horizontal e 1 para vertical. Né? Mas eu acho que facilitaria bem você colocar linear layout ponto vertical, facilitaria em termos aí de conferência de código, de acompanhamento e tudo mais. Então definimos aí um linear layout, definimos aí a sua orientação, que vai ser vertical, né? Ou seja, ele vai empilhar um elemento abaixo do outro. Vamos instanciar aí um text. O text view, ele é na verdade, se você está acostumado com Java SE, ele é como se fosse o label, né, o JLabel. Né, é um texto, né, um rótulo que você coloca. Então vou colocar em um set text. Nome. Vou instanciar esse edit text. Esse edit text, se você está acostumado com Java SE, na verdade, ele faz analogia ao JTextField. Né? Na verdade, colocar um text não faz sentido, né? Então, mas vamos colocar então só para...
seu nome aqui. O botão nós já havíamos já instanciado. E aí a grande diferença é que temos que fazer a adição. Então isso aqui essa parte aqui é bem parecido com o JavaC. Quando você faz lá um add no JPanel, aqui você vai fazer simplesmente um add view. Então no layout eu vou adicionar primeiramente o text. Vou adicionar o edit. E vou adicionar o botão. Agora, o que vou mudar, aqui embaixo no Set Content View, onde estava o BTN, eu vou pedir para colocar o layout. Porque agora o layout ele vai fazer o papel de um container, né? Um objeto que vai carregar um determinado conjunto de elementos. Vou botar um salvar. Vou executá-lo. Instalando o projeto. Já instalou. Olha lá. Ele... repare que aí agora o teu projeto começa a ter uma cara, né, de uma aplicação. Então veja que o text view é como se fosse um label, né, um conteúdo. O edit text, onde você vai digitar algum conteúdo, ele aparece... até eu havia comentado havia necessidade de eu colocar o seu nome aqui, né, algum conteúdo inicial, mas você pode... é uma caixa de texto, como se fosse um text field, e o nosso button, né, não é nem JButton, o button continua agora de uma forma melhor, né, que tínhamos colocado ele como ele diretamente no Activity, ele tinha tomado a tela inteira, agora ele voltou a tomar, né, aparecer, né, ter o aspecto aí, pelo menos de um botão. Então agora vamos voltar e vamos fazer mais alguma modificação. Bom, agora vamos colocar uma ação nesse botão, para que esse botão possa fazer alguma coisa, né? Os eventos para você tratar, basicamente, vão ser bem parecidos com Java ME e com Java SE. Então, nós vamos fazer aqui um implements onClickerListen, que é o método escutador de eventos para clique, né? Então, repare que aqui, por exemplo, ele vai pedir a importação e ele sugere duas bibliotecas, o Android View e o Android Content Dialog. Nós vamos escolher aí o View. Ele vai pedir para implementar os métodos abstratos. Vamos pedir para adicionar. E aí ele vai adicionar um método lá embaixo chamado, né, onClick. Para que o nosso botão tenha ação, nós precisamos associá-lo a esse escutador de evento. Então vamos voltar aqui na tela do BTN, vamos colocar um btn.setOnClickerListen this. A partir desse momento eu estou falando que esse botão ele tem um escutador de evento, e o escutador de evento está nessa própria classe. Essa própria classe na onde? Aqui embaixo. E aí para que eu possa identificá-lo, eu vou usar esse argumento aqui. Então, if, se esse argumento for igual ao btn, né, for igual ao nosso botão, aí ele tem que fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar o texto desse edit text. Edit.setText. Vou colocar em um botão funcionando. Vamos salvar. Vamos executar novamente. Ok, sucesso.
Espera um pouquinho que ele deu uma... Deixa eu executar novamente.